Vamos falar um pouco sobre a importância dos formadores de mercado automatizados, também conhecidos como weighted. Então, o que é um formador de mercado automatizado? Portanto, um criador de mercado automatizado é algo que adapta o tempo entre compradores e vendedores. Isso existe em muitos mercados tradicionais. Se você tem um corretor e vai comprar ações de uma empresa de capital aberto como a IBM, há uma carteira de pedidos saudável de pessoas quem comprará as ações de você e as pessoas que venderão as ações para você. E há profissionais que têm como função garantir a existência desse mercado. Eles negociam nessas bolsas e geralmente obtêm acesso preferencial à bolsa em troca do compromisso de manter esse tipo de spread no mercado. Um formador de mercado automatizado é a versão descentralizada da mesma coisa. Ele está sempre disposto a comprar e vender um ativo, de modo que se eu quiser comprar um ativo hoje, e talvez Rachel queira vendê-lo amanhã, talvez eu não queira esperar até que ela esteja pronta para vender, e ela possa não querer esperar até que eu esteja pronto para vender. Pronto para comprar. Então, um formador de mercado automatizado tem uma pilha de dois ativos, digamos USD e XRP, e está sempre disposto a comprar XRP, e está sempre disposto a vender XRP a algum preço para que outras pessoas possam negociar quando quiserem. No entanto, existem outras diferenças significativas entre criadores de mercado automatizados e os tradicionais. Como os criadores de mercado automatizados são implementados em blockchains descentralizados, você pode participar de um criador de mercado automatizado não apenas negociando com ele, mas também por meio de uma espécie de equivalente a ativos de empréstimo. Então lembre-se que eu disse que o criador de mercado automatizado precisa ter algum dólar para poder comprar XRP sempre que alguém quiser vendê-lo. E precisa ter algum XRP para poder vender XRP sempre que alguém quiser comprá-lo. O que um criador de mercado automatizado faz é obter um retorno, gerar receitas a partir de vários mecanismos diferentes, incluindo spreads nas suas negociações. E se você emprestar seu ativo, seu XRP, ou seu dólar, ou ambos, então você possui uma espécie de participação no criador de mercado automatizado e se beneficia das negociações que esse criador de mercado automatizado faz. E uma das coisas que notei neste espaço é que muitas ideias que não parecem tão interessantes de um lado são muito interessantes do outro lado. Como, por exemplo, existem esses protocolos de empréstimo que são principalmente para que pessoas ricas possam gastar seus bitcoins sem ter que pagar imposto de renda. Isso não é muito emocionante, certo? Como se você pudesse pedir emprestado e isso não fosse tributável. E como se as pessoas realmente ricas quisessem manter seu Bitcoin, elas ganharam milhões de dólares e agora podem comprar mantimentos sem pagar impostos. Isso não é muito emocionante. Mas por outro lado, está alguém que está emprestando dólares com uma garantia muito valiosa, que tem um empréstimo seguro sobre o qual está cobrando uma taxa de juros. E essa pessoa pode não ter conseguido obter retorno sobre seus ativos. As contrapartes dos traders AMM. E talvez você não se importe com o fato de os traders e especuladores serem uma arbitragem ou serem capazes de ganhar dinheiro, mas é interessante que você tenha uma maneira, com um risco bastante baixo e bem compreendido, de obter um retorno sobre seus ativos participando do outro lado do AMM. Ótimo, é uma boa explicação. Então o AMM da Ripple chegou à rede principal em março, correto? Sim, a implementação de um AMM da Ripple para o CRP Ledger acho que foi ativada em março. Ok, então o que isso significa exatamente? Isso significa que agora a funcionalidade AMM integrada como funcionalidade principal no XRP Ledger. E esse formador de mercado automatizado permite que você participe, essencialmente, emprestando ativos ou negociando-os por uma participação acionária no AMM. E se integra a outros recursos do Razão XRP, como a carteira de pedidos. Algum outro recurso importante que você deseja mencionar? Com licença? Amém? Sim, existem recursos. Então não gostamos apenas de retirar, você sabe, há muitas outras bolsas descentralizadas que possuem criadores de mercado automatizados integrados. Não desejávamos apenas replicar o que todos faziam. E então analisamos alguns dos recursos exclusivos do livro Razão XRP e algumas, você sabe, ideias mais criativas sobre como podemos tornar as coisas mais interessantes. Então, alguns recursos principais. Número 1, ele herda todos os benefícios de estar no livro Razão XRP. E alguns deles são realmente importantes. Transações são rápidas, um fator favorável. Quando um arbitrador está negociando contra, um arbitrador é alguém que basicamente quer comprar um ativo por um preço excepcionalmente baixo ou vender um ativo por um preço excepcionalmente alto. E eles são muito importantes para o ecossistema AMM. O ecossistema AMM não funcionará sem arbitragens para negociar contra o AMM. Eles assumem algum risco, porque sua negociação leva algum tempo para ser fechada. As transações do Razão XRP são muito rápidas, normalmente concluídas em 5 segundos. Isso minimiza o risco que a arbitragem assume e permite-lhes arbitrar com muito mais precisão, o que melhora o desempenho para todos e melhora o comportamento tanto dos traders como dos fornecedores de liquidez. Também não há produtores de blocos no livro Razão XRP.
Não existe um ditador que decida quais transações vão em qual bloco ou quais transações vão em qual ordem. Se você conhece outros blockchains, eles têm mineradores que fazem algo chamado neve. Basicamente, o que isso significa é que eles pegam as transações, injetam nelas suas próprias transações e as reordenam para seu próprio benefício. Isso nociona todos no ecossistema. Isso não é possível no livro Razão XRP. Portanto, herdamos que taxas de transação baixas também são importantes. Então, se eu sou um arbitrador e vou ganhar apenas os $10 em uma transação de arbitragem, se a taxa de transação for 12, não vou enviar a transação. E essa é uma oportunidade que será perdida para o ecossistema. E são muitos, certo? Se você só puder fazer transações a cada minuto por um custo de $10, isso é muito menor do que se você pudesse fazer transações a cada 5 segundos por essencialmente uma fração de um centavo. E essas são diferenças que o AMM obtém apenas pelo fato de estar no livro Razão do XRP. Mas tem algumas diferenças de design, e acho que as duas mais importantes são a número 1. Ele se integra às carteiras de pedidos existentes no livro Razão XRP. Como o Razão XRP é tão rápido e barato, ele pode ser negociado por meio de livros de pedidos, que têm uma função semelhante ao AMM, mas não são automatizados. E há uma sinergia em ter ambos no mesmo ecossistema, porque são bons em coisas diferentes. Assim, por exemplo, os AMMs fornecem liquidez o tempo todo de forma automática, mas não são muito eficientes em termos de capital e não são muito bons para ativos que não são tão voláteis como o dólar. Considerando que a carteira de pedidos é realmente boa para ativos que não são tão voláteis e é realmente eficiente em termos de capital. Então, tendo ambos no mesmo ecossistema, acho que a sinergia vai realmente permitir que os AMMs sejam mais eficientes e as carteiras de pedidos sejam negociadas com mais eficiência. O último recurso que eu acho muito legal é algo que nós criamos, não existe em nenhum outro lugar do mundo a menos que nos copiem, chamado de mecanismo de leilão contínuo. E a maneira como isso funciona é que gosto que essa ideia seja tão legal. Portanto, a ideia é que as arbitragens são necessárias para o ecossistema. Os AMMs não poderiam funcionar sem elas, mas também são ligeiramente parasitas, no sentido de que um arbitrador obtém lucro negociando contra um criador de mercado automatizado. Então eles são meio necessários, mas até certo ponto também estão tirando receita. O que a implementação AMM do XRP Ledger faz é conceder privilégios especiais de execução a uma pessoa. Eles basicamente fazem lances por uma vaga de leilão que lhes permite vantagens quando são os arbitradores. Então a ideia é que se você é um arbitrador e vai ganhar $100 por dia, você pode estar disposto a pagar $90 por dia por esse slot ou $80 por dia por esse slot. E assim, uma percentagem significativa do dinheiro que a arbitragem teria gerado vai para os fornecedores de liquidez. E a implementação automatizada do criador de mercado é, na verdade, da maneira como a projetamos, totalmente tendenciosa em favor dos provedores de liquidez, porque são eles que esperamos impulsionarão o ecossistema. Sim, isso é interessante. Então, com esses recursos exclusivos, foi algo que você inventou? Tipo, como você pensou sobre isso? É por isso que estou tão entusiasmado, quero dizer. Tenho negociado em Forex e feito versões iniciais de bots de negociação de IA em diferentes mercados por mais de 30 anos. Como algo que sempre pensei foi divertido. Isso realmente está bem no lado do espaço que considero emocionante. Apenas quero compartilhar porque acho isso emocionante. Digital assets are highly volatile, as you know. Tipo, eles se movem. E há razões econômicas lógicas pelas quais isso seria impossível. Você não esperaria, por exemplo, se você pensasse que o Bitcoin custaria $50 mil amanhã, ninguém venderia Bitcoin por $49 mil. Esperariam apenas até amanhã. Se necessário, eles pediriam empréstimo. Tipo, é ilógico ter a quantidade de volatilidade que temos. As pessoas deveriam comportar-se de forma diferente do que fazem em resposta a essa volatilidade. E objetivamente não o fazem. E é interessante para mim ver esse tipo de hack. O que o AMM faz é transformar volatilidade em rendimento. É um algoritmo de coleta de volatilidade. E realmente é isso que as exchanges são. Se você olhar para uma bolsa, como uma bolsa centralizada, como Kraken ou Coinbase, notará que seus volumes de negociação aumentam com a volatilidade e suas receitas aumentam com os volumes de negociação. Eles são negócios que coletam volatilidade. E é incrível para mim que não importa quanta volatilidade as pessoas colhem, ainda parece não haver falta dela, certo? Como se isso fosse fascinante para mim, matematicamente não deveria ser o caso. Mais volatilidade permite que mais pessoas gerem receitas, construindo negócios que convertam essa volatilidade em dinheiro. Ao converter a volatilidade em dinheiro, você reduz a volatilidade. Por que então estamos? Existe uma fonte infinita de volatilidade? É intelectualmente fascinante para mim. E é por isso que estou mais interessado nisso do que objetivamente deveria estar. Legal, ok. Bem, tenho certeza que todos estão ansiosos para saber mais sobre... Talvez eu espalhe esse entusiasmo sobre bandas estranhas. Sim.
Todos estão entusiasmados com o AMM. Sim, e está ativo agora. Então você pode basicamente negociar outros ativos por ações de um AMM. E então, quando esse AMM vem de um slot de leilão contínuo, o valor de sua parte do AMM aumenta. Só quero deixar claro que não é isento de riscos, e que ao comprar ou vender um ativo, você deve compreender o perfil de risco. Existe um perfil de risco, mas o que é interessante no AMM é que quando você analisa o risco, é difícil saber com o que compará-lo. Como eu vou te dar um exemplo. Digamos que hoje você tem 10.000 XRP. Você faz um monte de negociações e amanhã você tem 9.000 XRP. Mas vale 30% a mais do que o XRP foi para 10.000 XRP ontem, porque o XRP subiu. Bom ou mal negociação strategy isso. Portanto, o problema, esta é outra das razões pelas quais isto é tão fascinante, é que para determinar se uma estratégia de negociação é bem sucedida ou se há riscos, se nos saímos bem ou mal, você precisa de uma referência para compará-la. E uma referência seria que eu não fiz nada. Também segurei o XRP recentemente. Outra referência pode ser que comprei um fundo de índice do mercado de ações. É onde você tem esses ativos voláteis e mede com base neles. Só que é muito difícil processar os riscos porque não existe uma boa base para compará-los. Então, seja inteligente. Sim, um bom conselho.